Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates, hoje, que dá sequência à série Os Piratináveis. Está aqui conosco o candidato do Partido Novo, meu querido amigo Matheus Bandeira. Prazer tê-lo aqui. Prazer é todo meu, Paulo Sérgio. Obrigado pelo convite. É um prazer voltar ao programa depois de, acho que, mais de 10 anos. Não dá nem para perguntar, né, como vai a luta, né? A luta remete para outros partidos aí, mas, olha, não é fácil uma candidatura ao governo do Estado. Não é fácil, realmente, é uma corrida insana, mas eu tenho me divertido. Posso te garantir que eu tenho feito isso com o maior prazer. É um trabalho sério, mas eu tenho feito isso procurando me divertir. Pô, isso é importante, eu acho que as pessoas têm que fazer as coisas com alegria. Exatamente. Aquele candidato borocochô que fica olhando para o chão tem um muito característico nosso aqui, que ele anda cabisbaixo, né? Que tipo de impressão ele leva o eleitor, né? O senhor é um cara para frente, um cara alegre e tem energia, isso que é fundamental. Obrigado, mas importante também que, além disso, eu não sou um político profissional. Eu também não quero fazer da política um meio de vida. Eu estou entrando pela primeira vez e única vez para me candidatar num esforço de participar deste processo de renovação política brasileira. A gente precisa mudar. E para renovar a política, para renovar os políticos, a gente precisa de candidaturas novas, né? Eu estou num movimento que é o movimento genuíno assim, da sociedade brasileira, que é o Partido Novo, que foi formado por pessoas indignadas com tudo que aconteceu com o país, com o Rio Grande do Sul, e que decidiram entrar na política. Então, eu comecei isso como um período sabático, encarando essa trajetória aí como um período sabático. Vou dar minha contribuição. Eu tenho uma experiência sólida na administração pública, uma experiência na vida empresarial, então decidi parar um pouco. Recebi um convite que, para mim, foi inesperado, inusitado, nunca passou pela minha cabeça concorrer. Refleti bastante, topei aceitar o desafio e entrei com essa condição, assumi comigo mesmo, né? Vou fazer isso me divertindo, porque eu não tenho compromisso com ninguém, Paulo Sérgio, com nenhum grupo específico, nenhum grupo de interesse, com nenhum setor, com lobby. Então, eu tenho um compromisso de falar a verdade. Enquanto os outros têm marqueteiros, nós temos a verdade do nosso lado. Enquanto os outros têm fundo partidário, fundo eleitoral, nós temos à disposição, o entusiasmo, o engajamento de voluntários. É um time de voluntários que está crescendo organicamente. Pessoas que estão entusiasmadas, que enxergam que o país tem saída, que o Estado tem saída, mas que a gente precisa cada vez mais trazer gente de fora para se engajar nesse processo e promover uma profunda e verdadeira renovação política. Bom, nessa minha já longa vida aí de cobrir eleições, eu me lembro que chegou uma das eleições. Eu fiquei 17 horas no ar quando o voto era contado, né? Era o voto a voto, né? Hoje acabou o romantismo de eleições, nós temos quase que numa fração de minutos já temos a decisão de quem são os eleitos. Mas eu vi de tudo, né? Em termos de partido político, já vi partidos bem estruturados, depois foram destruídos, vi partido com grandes lideranças, os chamados donos de partido, mas eu confesso que um partido que surge em torno de uma liderança, como do candidato Partido Novo à presidência da República, o João Amoedo, eu me surpreende. Uhum. Então, cabe aquele negócio, vem da liderança dele, vem da capacidade dele de aglutinar, de condutor de rebanhos, ou é um partido que tem dono? Sem ser inquisitivo. Não é para lhe botar contra a parede, como fazem os nossos colegas, eu nem gosto disso. Não, eu acho que essa é uma característica importante do partido, né? O Partido Novo não tem dono e ele nasce, o João é a principal liderança do partido, ele foi a pessoa que foi o grande protagonista deste movimento, que juntou outras 180 pessoas lá na fundação, em 2011, o que parecia algo insano, alguém fundar um partido político em sã consciência. Eu era muito cético nessa época, me falavam do Partido Novo, isso é partido político e política não é coisa para amadores, esses caras estão doidos. O senhor já conhecia o Amoedo? Não, nós tínhamos amigos em comum. Eu o conheci em 2013, fui apresentado por este amigo comum, fui conhecê-lo, conhecer as ideias do partido e a partir daquele dia eu me tornei um entusiasta. Ainda com um pouco de receio, será que esse negócio vai dar certo? O levei para conversar, para falar sobre a ideia de criar um partido político lá na consultoria que eu presidia, que era a Falcone, especialmente para os jovens, né?
E a partir dali, várias pessoas, inclusive na consultoria, também se aproximaram, também se tornaram entusiastas. Hoje existem 3 candidatos que nasceram ali, naquele bate-papo com o João, que estão no Partido Novo, lá de São Paulo, e que são candidatos. Depois o registro definitivo veio em 2015. Eu me aproximei mais do partido, conversando com eles sobre estratégia política, sobre a ideia de ter candidato ou não em chapas majoritárias. Inicialmente a estratégia era ter apenas candidatos para deputado federal, para o Congresso Nacional, porque a mudança começa no Congresso e tal. Mas eu sempre ponderei com ele que era importante também ocupar o espaço de candidaturas majoritárias, porque elas dão mais visibilidade. Já nasce como um partido grande. Já nasce como um partido grande, dão visibilidade e ajudam a puxar as candidaturas proporcionais. E aí foi daí, dessa conversa e da conversa dele com outras pessoas, que surgiu a ideia de ter candidatos majoritários no Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, que inicialmente seria Salim Matar, o fundador e dono da Localiza. E assim por diante, foi assim que ele me convidou. E ele soube me convencer. Né? A minha primeira resposta foi não, de maneira nenhuma. Não sou candidato, sou maluco de entrar nesse processo aqui e tal. Cuidando da minha vida, aqui feliz, tocando o que eu estou tocando. Coincidentemente, logo depois, alguns dias depois, eu acabei tomando uma decisão que mudaria a minha vida profissional drasticamente. Recebi uma série de outras propostas, mas passei a considerar o convite dele, várias outras pessoas me procuraram. Ele, sem dúvida nenhuma, é a principal liderança do partido, está fazendo um trabalho extraordinário com a candidatura a presidente da República, na minha opinião. Ele já mudou o debate, né? A inserção dele no debate político, ainda que ele não tenha tido a oportunidade de participar dos debates em redes de TV aberta, tenha pouquíssimo, quase nada, tempo no programa. O que eu acho lamentável. Lamentável, isso é antidemocrático, né? Sabe que eu tenho 6 segundos também. Pelo primeiro ano a gente não fez debate por essa razão, né? Nós temos que convidar todos. E quando se tem muitos candidatos, né? Ainda nós tínhamos o Luiz Carlos Reins como candidato, fica difícil de conseguir estabelecer um debate que realmente reflita a posição dos candidatos, né? Exato. E nós temos candidato até tem um candidato aí do Partido da Causa Operária, né, que ninguém conhece, não vi a foto dele, não achei uma foto. Eu fiquei sabendo que todos tentaram convidá-los para os debates de rádio, mas ninguém o achou, ele não responde. É difícil. Né? Esse sim é o caso de partidos que têm dono e que atende a um interesse específico, né, que são das pessoas que são donas do partido e que usam esse partido geralmente ou como barganha política, né, do tempo de TV e rádio, ou, enfim, para atender um interesse próprio. O Partido Novo, ele nasce numa essência liberal que a gente conhece. O candidato à presidência, que é o João Amoedo, né, que é um liberal, mas a essência do partido, ela é liberal, é um partido que o senhor diria capitalista, porque tu pode ter um partido também liberal no sentido social, né, eu acho que na acepção da palavra. Esse é o termo. Acho que o partido defende os fundamentos de uma sociedade de mercado, né? As liberdades individuais, o direito à vida, o direito à propriedade, as liberdades econômicas, inspirado em tudo aquilo que deu certo nos países que apostaram em liberdades econômicas. São os fundamentos de uma economia de mercado, de uma sociedade de mercado. Com menos intervenção do governo, né? Nós falávamos há pouco aqui sobre a burocracia insana do Estado brasileiro, que atrapalha a vida de quem quer empreender, de quem quer investir, atrapalha a vida das pessoas, né? Em coisas simples, que eles precisam se relacionar e pedir autorização para tudo para o Estado brasileiro. União, estados, municípios, quem quer abrir um pequeno negócio, precisa pedir autorização para quem muitas vezes nunca trabalhou, né? Para dar autorização para que a gente possa abrir um comércio. E a gente precisa pagar aí uma vai encontrar taxa do outro lado de do balcão, fiscalização, renová-la a cada ano. Vai encontrar... Aí encontra do outro lado do balcão a pessoa que o momento orgásmico dela é quando diz não. Aí parece que diz com prazer esse não, né? Quando nós devemos facilitar a vida das pessoas. Né? E o liberalismo acho que leva para isso, é uma ideia, a impressão que eu tenho, né? Os fundamentos são exatamente esses, né? Tem, na questão de questões morais, e o partido ele é tão liberal que ele liberou os seus filiados e candidatos e mandatários a defender o seu ponto de vista sobre diversos temas que são de ordem mais pessoal e que não são de longe, nem de longe, a prioridade do país, né? O problema que a gente tem que resolver hoje é o nosso modelo de Estado, modelo econômico, político, que foi um retumbante fracasso até aqui, né? A gente está vivendo aí um abismo. Todos nós somos vítimas do estágio de retrocesso em que nós nos envolvemos nos últimos anos. O Brasil, com esses últimos 3 anos aí de recessão econômica, que não é uma crise das empresas, né? É fruto da crise fiscal, que por sua vez é fruto da crise política, do enfraquecimento da nossa representação política, que se rendeu à pressão das corporações, dos lobbies, do setor privado mais próximo do poder, né? A gente tem um Estado
onde o capitalismo aqui não funciona, funciona o chamado capitalismo de laços, né? Onde aqueles que estão muito próximos do poder, que estiveram próximos do poder ao longo de décadas, sempre conseguiram construir os seus favores estatais. E, de outro lado, as corporações públicas que também se apropriaram do Estado. Então, a gente tem, é incrível constatar isso, a gente tem no Brasil uma carga tributária padrão dos países desenvolvidos, padrão dos países médios da OCDE, que compõem o Clube dos Ricos, né? E serviços que são extremamente precários, serviços de terceiro mundo. A gente não consegue devolver para a sociedade o quase imposto nada. de primeiro mundo. Imposto de primeiro mundo e serviços de terceiro mundo. Segurança pública, que talvez seja a função mais básica da sociedade, né? Não existe. A gente não tem segurança pública. Que era uma prioridade 3, hoje é prioridade 1. Exatamente. A gente não consegue proteger a vida das pessoas, né? O que é lamentável. Mas, Matheus Bandeira, nós vivemos aí uma situação, claro que as ideologias prejudicam, o enfrentamento ideológico acaba influenciando em todas as decisões. As pessoas votam numa coisa que é absolutamente certa, é crível e tudo, mas votam porque desfavorece ideologicamente o meu partido ou a minha candidatura. Então, isso a gente tem visto aí a par e passo. E claro que o governo federal deixa um resíduo na política regional, aqui no caso do Estado, que é extremamente prejudicial para quem governa. Então, a começar pelos juros, né? Um contrato lá atrás realizado, que foi mal realizado e hoje traz um prejuízo brutal para todos nós. Como vencer esta situação, esta barreira imposta por poder centralizador, inclusive da arrecadação, que é o governo federal, com os governos de pires na mão, né? Porque nós já fomos de tacho, hoje estaríamos precisando até de dinheiro com qualquer recipiente. E nós estamos, na realidade, mendigando do governo federal alguma coisa para os estados. Como é que se vence essa barreira do relacionamento do Estado com o governo federal, com o poder central? Bom, no primeiro momento, mudando a nossa representação política, renovando os nossos representantes, para que tenham compromisso com o interesse maior da sociedade, não defendam os interesses de corporações, de grupos específicos. Porque também o Estado brasileiro, a União, o poder da União, também foi capturado. Então, é verdade que existe uma concentração muito grande de poder e de receita tributária nas mãos da União. Dos 2 trilhões que o Estado brasileiro arrecada da sociedade, que é mais ou menos 1/3 do PIB, 32%, 33% do PIB, fora o fato de que nós temos déficit nominal da União de 6%, 7% do PIB, portanto 40% do que se produz no país fica na mão do Estado. Mas vamos pegar a carga tributária, 1/3. 2 trilhões e alguma coisa. No ente federativo, no ente federal, né? 70% fica no ente federal, 70% dessa carga tributária. 1 trilhão e 400, vou pegar dados aqui de 2017, mais recentes. 1 trilhão e 400 bilhões na mão do governo da União. Aí ela reparte com os estados. Tem o fundo de participação dos estados, fundo de participação dos municípios, tem os fundos constitucionais do Norte, Nordeste, Distrito Federal, tem o FGTS, que não é receita da União, é propriedade privada dos trabalhadores, Sistema S, tira tudo isso, sobra 1 trilhão, 970 bilhões nas mãos do governo da União. Boa parte disso é o que se chama de Seguridade Social, Previdência, Assistência e Saúde. São quase 780 bilhões que estão concentrados, gastos concentrados em Previdência Social, cada vez mais Previdência, cada vez menos saúde, cada vez menos assistência social. A assistência social, o nosso principal programa é o Bolsa Família. Ele custa 30 bi desses 780. Quer dizer, peanuts, é 3% daquilo que fica na mão do governo da União. Gasta-se cada vez mais em Previdência e Previdência também no setor público, né, dos servidores públicos da União. Sobra 100 e poucos bilhões para todo o resto, daí falta. Não é suficiente, é por isso que nós temos déficit de 160 bilhões projetado para esse ano. Então, existe uma concentração clara na mão da União, mas existe uma concentração também de despesa na mão da União, né? Notadamente Previdência Social e Previdência do setor público. Então, para a gente poder mudar, discutir um novo pacto federativo, é preciso perceber o seguinte: a carga tributária, ela é consequência do tamanho do Estado. É consequência de um Estado obeso, de um Estado ineficiente, de um Estado que boa parte daquilo que retira da sociedade acaba distribuindo na forma ou de privilégios, né? Privilégios, não estou falando só de privilégios de políticos. A aposentadoria do setor público diferenciada daqueles que trabalham no regime geral da Previdência Social também é um privilégio. Aposentadorias precoces, jovens, em valores elevados, isto, de onde sai isso? Dos recursos da tributação. Então, para que a gente possa pensar em discutir um novo pacto federativo e redistribuir as receitas da União com os estados e municípios, porque seria muito mais lógico e racional que boa parte dessa receita ficasse na mão
do governo local, do município, e do governo estadual, responsável pela segurança pública, por exemplo, do que na mão da União, para que os estados e municípios tenham que ir lá pedir de pires na mão e tal. Mas, para que isso aconteça, a gente precisa começar a promover uma mudança radical na estrutura de gastos do governo. Então, se a gente não impedir que os gastos continuem crescendo, porque boa parte desse gasto é rígido, né, Paulo Sérgio? Não dá para cortar. Boa parte do nosso gasto aqui no Estado, por exemplo, é despesa de pessoal. E a maior parte vem uma questão, previdência. Isso ficou desnudado agora com o incêndio do Museu do Rio de Janeiro, que o Marum foi de uma infelicidade a toda a prova, fazer uma declaração em nome do governo federal, dizendo que nunca foram visitar o museu e as viúvas estão aí do Museu Nacional do Rio de Janeiro, da Quinta da Boa Vista. Na realidade, a Marielle morreu, não sou partidário dela, não conheço ela, mas todos nós sentimos a morte da vereadora do Rio de Janeiro, é ou não é? Claro. Sentimos. Então, assim é um como direito a morte que as pessoas... de cada policial, a cada dia. Claro, é um direito que as pessoas têm sentido o que os outros sofrem, ainda mais se tratando de museu. Mas ficou desnudado isso aí quando se olhou o orçamento para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, que cresceu de 2017 em relação a 2014. Só que 82% vai para a folha de pagamento. Folha de pagamento. Sobra 18%. E boa parte disso para aposentadorias. Pois é, aí as corporações acabam o funcionário destruindo a própria instituição onde trabalham. Então, eu acho que todo mundo tem que ser bem remunerado, mas quando pode, quando não pode, não pode. Quando não pode inchar, não pode contratar mais, não contrate. Né? E no limite da capacidade de renda do país, porque a gente não pode julgar que a remuneração é pouca ou é muita e olhar para o lado e perceber que quem paga a conta, majoritariamente quem paga a conta, o trabalhador médio do Brasil tem um rendimento médio de R$ 2.400, R$ 2.500. São as pessoas que mais pagam imposto proporcionalmente, porque a nossa carga tributária ela é majoritariamente incidente sobre o consumo. Então, todas as pessoas que ganham menos, elas consomem mais da sua renda. Praticamente 100% da renda. Elas não conseguem poupar. E elas pagam mais impostos quando acende a luz em casa, né? Na energia elétrica, ou quando usa o telefone, ou quando coloca gasolina no carro, porque o imposto está concentrado aí. Em tudo que elas consomem tem imposto. Né? Via de regra, em torno de 50% de impostos, entre impostos federais e impostos estaduais. Então, quando a gente olha para situações como essa do museu, e eu vi vários memes circulando na internet, hoje o povo brasileiro é muito criativo, né? E faz memes assim com uma velocidade inacreditável. Eu mesmo publiquei um card mostrando o seguinte: quanto é que custava a manutenção do Museu Nacional? Cerca de R$500 mil. É mais ou menos o que custa um ministro do STF. Ou um assessor do Supremo Tribunal Federal. Pois é forte, hein? É forte, mas é a verdade. Nós temos uma Suprema Corte no país que tem 11 ministros, 222 servidores para cada ministro, um orçamento de mais de R$500 bilhão. Tem quase 100 carros particulares, cerca de 60 motoristas. Tem despesa para financiar todo tipo de regalia no Poder Judiciário. E isso vale para o Congresso Nacional também, que custa 10 bilhões ano. 10 bilhões ano, cerca de 30 milhões, quase 30 milhões por dia. 29 milhões por dia. Então, a gente precisa parar para pensar para onde é que nós estamos colocando o dinheiro que nós tiramos dos impostos da sociedade brasileira. Porque falta para o museu, porque sobra para outras coisas, né? Para onde vai o orçamento de renúncia fiscal da Lei de Incentivo à Cultura, da Lei Rouanet? Vai para financiar shows de artistas conhecidos e famosos que fazem turnê pelo Brasil posicionados. E que não representam o consumo de cultura por quem mais precisa e que não pode pagar por ela. Né? Show de Luan Santana, show de Chico Buarque, nada contra os artistas. Agora, eles captam recursos da Lei Rouanet para fazer turnês pelo Brasil, shows pelo Brasil. E o que a sociedade mais carente recebe em troca disso? Aí falta R$500 mil de manutenção para o Museu Nacional. E aí tem uma tragédia como essa. Pois é, a gente olha... Isso é tudo uma questão de prioridades. A gente percebe quais são as prioridades do povo brasileiro, ou aquelas definidas pelos nossos representantes, quando a gente olha para o orçamento público. Quando a gente vota no Congresso Nacional ou nas Assembleias, a cada ano a lei do orçamento. É ali que se define as prioridades. De onde vem o recurso, para onde vai o recurso. Pois aí a gente olha para esse status quo brasileiro hoje e a gente acaba entendendo que não tem nada certo, está tudo errado. Né? Mas o nosso negócio é um Estado aqui, né? Mas tem uma lei federal que impacta diretamente no Estado, nos municípios. Eu brigo com o Luiz Roberto Andrade Ponte, eu sou engenheiro desempregado, ele é um engenheiro empregado, apresenta a Sociedade de Engenharia, porque ele criou essa lei das licitações que favoreceu sobremaneira a corrupção no país. E, com rateio de lotes de estradas e tudo mais, né? Lamentável. Então, nós vivemos
sob a égide dessa lei, que quando se precisa fazer uma obra, nós temos que pagar muito mais do que ela vale. Muito mais. Antigamente se dizia, não, se cobra mais do Estado porque o Estado não paga, é mal pagador, né? Mas não adianta, se é bom pagador também vai ser o mesmo preço. Exato. Vai, então, pelos descaminhos de obras caríssimas, de obras desnecessárias, de obras mal feitas, de obras inacabadas e da corrupção. Isso vale para os estados, para os municípios e vale para o Brasil. Como é que se administra isso? Como é que se consegue fazer uma licitação decente? Mas tocasse num ponto muito importante, porque a lei de licitações, eu acho que ela é um exemplo claro de como que a intervenção do Estado ou os próprios mecanismos de controle que o Estado cria para tentar evitar que a corrupção aconteça, eles não cumprem o seu papel, porque, vamos lá, tinha a lei de licitações aí e a gente viu o que aconteceu na Petrobras. Não é? Todos eles bypassaram a lei de licitações. Toda aquela corrupção que foi administrada profissionais, hein? Exatamente. Profissionais. Corrompidos na Petrobras. Corrompidos. Então, tudo aquilo que foi revelado... O gerente devolve 200 milhões a zelada, né? 100 milhões de dólares. Mais, hoje é mais, né? Hoje é 400 milhões. Então, esses mecanismos todos, eles foram concebidos, a grande maioria, na década de 80. A lei de licitações, né, é do início dos anos 90, né? E eles não incorporam tudo que existe hoje disponível no mundo da era digital. A transparência resolve muito mais, do ponto de vista do controle, do que e substituiria qualquer mecanismo presente na lei de licitações. Ela precisa ser reformada, ela precisa ser modernizada, assim como uma série de outros mecanismos e aparatos legais. A gente precisa fazer uma grande revisão da nossa produção legislativa, porque tem muita lei que pode ser extinta. E na esteira desse processo, desse esforço que é necessário, a gente colocou no nosso plano de governo um capítulo específico para isso, de revisão da legislação, simplificação e eliminação de leis, decretos, processos, né, que exigem autorização, concessão, alvará para tudo. Esse aparato cartorial do Estado, que atrapalha a vida de quem quer empreender, a gente já falou disso, atrapalha a vida das pessoas, ele precisa ser desmontado, precisa de determinação para isso. E aí eu acho que, para a gente não ser tão pessimista, o que joga a nosso favor é que a gente está tão atrasado, Paulo Sérgio, que vivendo nesta era digital, a gente pode queimar muitas etapas utilizando tecnologias disruptivas. A gente vê tecnologias em todos os setores aí hoje que estão modificando a forma como a gente vive, como a gente trabalha, no setor de saúde, no sistema financeiro, no agronegócio, em todos os setores da economia. Tem várias profissões que estão desaparecendo, né? Estudos do Fórum Econômico Mundial, estudos da Universidade de Oxford, que apontam que daqui a 5 a 10 anos, mais da metade das profissões que existem hoje estarão extintas. Então, a gente pode aproveitar e queimar etapas, introduzindo tecnologias disruptivas para mudar os processos, os mecanismos de controle do Estado, mudar leis como a Lei 8666, né, e tantas outras que não cumprem o seu papel no sentido de impedir corrupção, mas oferecem uma burocracia insana que atrapalha a vida das pessoas e torna mais caro contratar produtos e serviços para a administração pública. Apoiar o empreendedorismo é mais do que apoiar o surgimento de novos negócios. É impulsionar a verdadeira transformação capaz de melhorar a rua, o bairro, a cidade e o desenvolvimento de toda uma região. Uma cafeteria funcionando no seu bairro deixa a rua mais movimentada. Um aplicativo que ajuda a encontrar serviços gera oportunidades de trabalho para muita gente. Este é o poder transformador. Empreendedorismo e você. Quer empreender? Quer expandir seus negócios? O Sebrae RS tem projetos, consultorias e capacitações para apoiar você, porque a vontade de empreender pode chegar a qualquer dia. Conte com o Sebrae. Sebrae RS, empreendedorismo que transforma. Sabor irresistível e qualidade que não surpreende mais. Lá na Casa da Pampa, na Expo Inter, foi um sucesso. Linguiças e salsichões do Alimentos Castro, que é uma empresa que está aí prestando serviços e qualidade desde 1960. De Pelotas, ela está em toda a rede Zafari. Experimente, quem não experimentou, linguiças e salsichões da Castro. Quando falta saúde, quando falta estrutura e quando a cura está longe é que o trabalho do médico aparece ainda mais. Ele é o profissional que alia conhecimento, dedicação e experiência para atuar nos momentos que mais precisamos, desempenhando um papel essencial na busca da cura e provando que cuidar da saúde não é apenas uma profissão, mas uma condição fundamental à vida.
A mensagem é do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Eu hoje li a sua entrevista na Zero Hora, mas não quero me deixar afetar por ela. Foi uma boa entrevista, por sinal. Obrigado. Até porque nós temos também que complementar aquilo que já foi dito, até em outras oportunidades de sua parte. Mas uma coisa me agrada, quando a gente fala em cartelização, quando a gente fala em aspectos cartoriais, em domínio de corporações nos entes públicos, nas instituições públicas, o que acaba corroendo e destruindo todo um sistema que poderia ser bom e que acaba o próprio trabalhador destruindo com o seu próprio trabalho, ou ao ente que lhe dá trabalho. E esta ideia, eu acho que nós temos que repensar a questão, isso é um pensamento meu que corrobora mais ou menos com o que o senhor pensa. Nós temos que procurar enxergar o Estado de outra forma, com as parcerias público-privadas. E mesmo, né, no aspecto concorrencial, eu acho que para nós, contribuinte, não sai muito mais barato comprar vagas em instituições de ensino, em instituições de saúde, do que ter uma estrutura para atender muitas vezes 4, 5, 6 estudantes, por exemplo? Com toda certeza, porque o mercado é competitivo e ele vai conseguir prover bons produtos e serviços a preços menores, porque tem várias pessoas atuando no mercado. Isso serve para tudo, inclusive para a educação e para a saúde. Existem planos de assistência médica, planos de saúde, médicos de baixo custo que conseguem produzir serviços muito mais baratos do que a gente consegue oferecer na rede de atenção básica dos municípios, por exemplo. E o mesmo vale para a educação. Nós temos um estudo do economista Darcy Francisco Carvalho dos Santos, publicado pela Agenda 2020, que mede o custo médio de um aluno na rede pública estatal, versus o custo médio de um aluno em escolas privadas, com dados todos públicos do Sindicato das Escolas Privadas, dados da Secretaria da Fazenda, e que obviamente incorporam o custo da Previdência, né, do setor público, e que apontam para o seguinte, é um dado estarrecedor. O custo de um aluno na rede pública estadual custa cerca de 40% mais do que o custo de um aluno na rede privada. 40% mais. E a qualidade é muito pior, mais do que 40% pior. O Rio Grande do Sul hoje ocupa a 15ª posição no ranking do IDEB do ensino médio, que é o indicador que mede a qualidade do ensino público no Brasil. Nota 3,3, Paulo Sérgio. 3,3 significa que nós estamos formando analfabetos funcionais. Crianças que na 4ª série não sabem ler e escrever ou interpretar uma frase, não sabem somar. No Brasil... E a estatística diz que está alfabetizado. E no Brasil também não é diferente. Sabe, os dois estados que ocupam a primeira posição no ranking do IDEB do ensino médio é Pernambuco e São Paulo, os dois estados. Nota 3,9. Não dá para celebrar. Eu vejo outros candidatos ao governo do estado que exaltam as suas experiências nas administrações, respectivas administrações municipais. Falam, eu cresci 20% no IDEB, lá eu fiz crescer 25% no IDEB. Aí eu fui olhar, então vamos ver o que eles fizeram. Nota 3,7, nota 3,8. Dá para celebrar, é de 0 a 10. Só para lembrar, é 0 a 10. Sim, sim. A rede pública de ensino estadual... No meu tempo era nota de reprovação, né? E é 90% das pessoas que não aprendem o suficiente em matemática e português. Sabe? Então, não dá para celebrar. E achar que a gente pode gradualmente melhorar é condenar essa geração ao fracasso e à exclusão. Porque a gente está vivendo, acabei de falar dessa revolução digital que está transformando o mundo. Ora, nenhum país se desenvolveu econômico e socialmente sem boa educação. Não há exemplo no mundo. Vamos olhar para quem cresceu no mundo, quem é uma referência que a gente possa olhar para copiar o que deu certo. Austrália, Nova Zelândia, Reino Unido, Canadá, Hong Kong, que era uma vila há 60, 70 anos atrás, uma vila de pescadores, rochosa, não tinha nada. Bom, todos eles apostaram em liberdades econômicas e educação. Educação é a principal ferramenta para qualquer pessoa individualmente para correr atrás do seu propósito, né? Para tentar fazer algo melhor. Então ela é tão importante que não pode ficar na mão dos políticos e dos sindicatos. E é por isso que a gente defende a ideia de introduzir projetos que deram certo lá fora, como a ideia do voucher, né, de vale escola, de comprar vaga em escolas privadas de boa qualidade, porque é a maneira mais rápida de melhorar a qualidade, diminuir essa distância que existe, um apartheid do conhecimento entre alunos
de famílias pobres, que estão na rede estadual de ensino, e alunos de família de classe média, média alta. É um apartheid cognitivo. Para a gente recuperar isso, diminuir isso rapidamente, comprando vaga em escolas. O senhor quer ver um exemplo de parceria? O Colégio Farroupilha, eu sou conselheiro da mantenedora do Colégio Farroupilha, tem uma parceria com a escola pública dentro do CPOR. Ali tem 300 alunos com os mesmos professores do Farroupilha. Claro que o colégio tem filantropia e exerce a filantropia atendendo essas crianças de famílias de baixo poder aquisitivo. E os melhores alunos ainda vão fazer o segundo grau lá no Farroupilha. Exatamente. Com todos os incentivos necessários. Olha a qualidade que essas crianças saem dessa escola. Então, as parcerias público-privadas estão aí. Qual é a empresa que não gostaria de ajudar um colégio, ajudar a administrar esse colégio, pagar os professores? E aí que entra a segunda inovação que a gente está introduzindo no nosso plano de governo para fazer experimentalmente aqui em 2019 e depois mostrar que deu certo e escalar, que é a ideia de escolas comunitárias em parceria ou com entidades privadas, com escolas privadas, ou com entidades filantrópicas. Lá nos Estados Unidos chama-se de charter school. Uma escola é entregue para uma entidade privada dessa, para um parceiro privado ou filantrópico, que vai livre das amarras do Estado, livre do concurso público, vai ter autonomia de gestão, autonomia para contratar professores, para promover professores, os melhores, para demitir os piores, para estabelecer um sistema de incentivos que faça o Estado fiscaliza. Mundo, e o Estado só fiscaliza resultado, de forma transparente. E não só o Estado, a comunidade, que são os maiores interessados, são os destinatários do serviço de educação, os alunos e suas famílias. Todas as grandes universidades americanas começaram assim. Nos Estados Unidos, a começaram educação por iniciativa de famílias. Nos chamados distritos escolares, nos district schools. E aí existe uma presença forte das famílias, da comunidade escolar, que cobram o resultado da direção da escola. Porque é muito mais fácil cobrar a direção da escola que está ali na comunidade do que vir a Porto Alegre, na capital, cobrar a Secretaria de Educação. Não vai funcionar, né? Não tem funcionado. Se a gente insistir neste modelo, Paulo Sérgio, os resultados serão os mesmos, né? Einstein tem uma frase que é genial, que é: insanidade é continuar fazendo tudo do mesmo jeito e esperar resultados diferentes. Ou a gente faz algo novo, ou os resultados serão os mesmos. Grandes histórias começam nas melhores vinícolas, se transformam em vinho e chegam à sua taça. Candidato Matheus Bandeira, através do trabalho minucioso da Vinhos do Mundo, que importa de Mendonça, do Vale do Colchagua, Piemonte, Toscana, Languedoc, Patagônia, Tejo e as regiões aqui do nosso Vale dos Vinhedos. Ali você encontra os mais diferenciados rótulos. Viva a melhor experiência do velho e do novo mundo em uma loja de vinhos da Vinhos do Mundo. Na Cristóvão Colombo 1493, na Getúlio Vargas 1135 e na Lípio César 203. Aliás, Vinhos do Mundo eleitas as 3 as melhores lojas de vinhos de 2017. Perdedores, vencedores, quem disse que precisamos estar num desses lados? De que lado você está? Dos vencedores ou dos perdedores? Mas quem disse que devemos estar em um desses lados? Chegou a hora de derrubar essa lógica. Enxergar mais as pessoas por trás dos números. Aqui, trabalhamos para que todo mundo prospere e vença. Unicred, é assim que vamos transformar o futuro. Que é um exemplo de saúde que deu certo, o Instituto Oncológico Kaplan, do meu amigo Dr. Gilberto Schwartzman, né? Que é um exemplo, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, do Ernesto Dornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e presidente da Sul Rio Grandense. O Gilberto Schwartzman vem para o Momento Saúde aqui no Pampa Debates. Dr. Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de pulmão é um assunto muito sério. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que aconteceram recentemente no tratamento dessa doença. Por décadas, buscam-se formas de utilizar o nosso sistema imunológico como um exército no combate ao câncer. Faz sentido, não é mesmo? Se o nosso sistema de defesa foi feito para nos defender de agressões, por que não usá-lo contra o câncer? Pois os cientistas descobriram recentemente formas de ativar a reação de nosso sistema de defesa contra o câncer. Converse sobre esse assunto com o seu médico. Obrigado ao Dr. Gilberto Schwartzman, o nosso André Rieu dos Pampas, né? Ele é um músico espetacular, um belo cantor também. Maravilha. Pois aí na questão da saúde, nós temos exemplos semelhantes a esse. Agora mesmo o Instituto Oncológico Kaplan está assumindo a área de oncologia do Hospital em Taquara, né?
Essas parcerias, elas têm que funcionar. E tem muito espaço para parceria na saúde. Eu sou membro do Conselho do Hospital Moinhos de Vento e existe um programa no âmbito do Ministério da Saúde chamado PROAD, que é um programa que permite que os hospitais privados se utilizem do modelo da filantropia para aplicar recursos que seriam, de outra forma, recolhidos na forma de impostos, aplicar em projetos que atendam a comunidade. Então, tem uma série de iniciativas que foram feitas com o próprio Moinhos de Vento, com outros hospitais de referência no Brasil, com Albert Einstein, com o Sírio-Libanês, por exemplo, que ajudaram a melhorar a gestão de hospitais públicos, de beneficências, de hospitais filantrópicos. E isso a gente pode buscar, né? Aquele movimento feito lá em São Paulo, chamado Corujão da Saúde, foi justamente feito no âmbito do PROAD, que utilizou a rede privada, de hospitais privados e seus equipamentos, que ficavam sem uso durante a madrugada, e foi utilizado para acelerar a redução, para zerar as filas de espera, as filas intermináveis de espera por exames de média e alta complexidade. Isso é uma coisa que a gente pode fazer aqui no Rio Grande do Sul. Basta ter determinação, ter capacidade de organizar isso, de gestão, entender, conhecer. Por isso que é importante também um governador ter experiência, ter preparo, ter envergadura, ter passado por diferentes posições, desafios, para que possa pensar coisas inovadoras e não fazer mais do mesmo, né? Tenho muito orgulho da minha trajetória aqui puxando a brasa para o passado. O conselheiro do Moinhos de Vento, aliás, a nascente do Moinhos de Vento, o Colégio Farroupilha é a mesma, né? Sabe disso? Sei. Então, nós estamos diante de duas instituições que o Colégio Farroupilha, a mantenedora é a BE de 1858, né? Mas nos últimos anos, Paulo Sérgio, eu presidi a Falcone, que era a maior consultoria de gestão do Brasil, foi da América Latina, a gente abriu empresas nos Estados Unidos, no México, trabalhou com as maiores empresas do Brasil e dos Estados Unidos, Burger King, Kraft Heinz, Anheuser-Busch InBev, Budweiser. Então foi um aprendizado para mim extraordinário, né? De ajudar em projetos de melhoria da eficiência, da produtividade dessas companhias, né? De vencer os desafios. A gente enfrentou muito projeto de turnaround de empresas quebradas, né? De transformação da gestão de empresas quebradas. Então essa acabou se tornando a minha especialidade nos últimos anos. E a gente não deixou de trabalhar com governos também, inclusive, em boa parte dos casos, projetos financiados por empresas que sabiam do que a gente podia fazer e nos levavam para administrações municipais, administrações estaduais ou mesmo para o governo federal. Então, essa experiência dos últimos anos eu considero até mais relevante, mais robusta do que a minha experiência à frente do Banrisul, da Secretaria do Planejamento, do Tesouro do Estado, né? Que eu tenho também muito orgulho dessa passagem no governo da Ieda, que foi um governo que se dedicou muito a colocar as contas em ordem, né? Ela venceu a eleição dizendo que faria isso. Era um dos meninos de ouro do governo Ieda, né? Tinha um time ali de garotos, entre aspas, né? Bem competente, o senhor terminou presidente do Banrisul pela sua competência. Exatamente. Então a gente começou no Tesouro do Estado, que era uma função ingrata, ninguém queria pegar. Eram lá 11 meses de atraso com fornecedores, salários em atraso. Em 1 ano e meio a gente colocou tudo em dia, né? E as contas ficaram arrumadas até o final da gestão da Ieda. Depois eu fui para o planejamento. No planejamento também nós fizemos o programa de PPPs, estruturamos uma PPP prisional, uma PPP de infraestrutura, e o orçamento deixou de ser naquela época uma peça de ficção. Nesses últimos 20 anos, em 2 décadas, os 3 únicos anos em que as contas estiveram no azul, com superávit, foram os anos em que eu estive à frente do Tesouro e à frente do planejamento. Depois eu fui para o Banrisul e depois voltei para a minha origem, que era o setor privado. Agora, em termos de segurança, eu sei que o senhor está com a tabela 1000 aí de brigadianos na segurança pública, mas o senhor começaria por onde a segurança pública? Pela injeção de pessoas? O senhor começaria pelo sistema prisional? O senhor começaria por uma política da bala, né, como outros candidatos, inclusive a presidência da República? Qual é a política que o senhor pretende empreender? Da linha dura, do tolerância zero? Eu começaria trazendo a responsabilidade para mim, para o governador, porque só é prioridade... O senhor colocaria a brigada, a Polícia Civil, tudo se reportando o senhor como governador? Nós, com o secretário de Segurança Pública, mas trazendo para a agenda do governador. Na minha opinião, colocar as contas em ordem é uma ação imperiosa, ela é necessária, porque imediata. O Colares foi o último dos governadores que colocou esse sistema de segurança com a SUSEP, com a Polícia Civil, a Polícia Militar, tudo subordinado a ele diretamente. Eu considero um erro, acho que existe um limite a partir do qual a liderança não consegue gerenciar bem reportes diretos. É chamado de span of control na linguagem da gestão, né? Então, uma pessoa pode ter de 5 a 12, no máximo 13, 14
reportes diretos. Mais do que isso, fica inviável. Então, tem que ter um número de secretarias de no máximo 10, 12. A gente está pensando em 10 com 2 extraordinárias, no máximo 2 extraordinárias. Uma delas será a desestatização. E, a partir daí, as estruturas de governo embaixo dos secretários. Mas trazê-la, segurança pública, para a agenda do governo é dar o sinal emblemático de prioridade. Colocar as contas públicas é importante, porque sem isso a gente não consegue resolver, melhorar a capacidade do Estado de intervir nas polícias ou de fazer qualquer coisa em educação e saúde, mas segurança pública é uma preocupação número 1 dos gaúchos. A gente está vivendo uma escalada da criminalidade. Porto Alegre hoje infelizmente. É a 39ª cidade mais violenta do mundo. É uma tristeza para todos nós. Então, por onde eu começaria trazendo ela para a minha agenda? Elevando substancialmente o custo de se cometer um crime no Rio Grande do Sul. As pessoas agem, eu sou adepto dessa visão econômica do crime, agem racionalmente. Elas sabem que não tem polícia na rua, elas sabem que é difícil ser encarcerada, que o judiciário solta, prende, solta, prende, solta. Elas sabem que se vão para a cadeia é fácil sair. Ficam muito pouco tempo lá porque existem uma série de mecanismos de abrandamento de pena. Então, precisa resolver esses 3 vértices. O vértice policial, prisional e judicial. O policial tem que ter a medida de curto prazo, medida de repressão, de colocar mais polícia na rua, ela é fundamental para combater o crime comum. Mas o crime organizado se combate com inteligência, com equipamento, com gestão, com processo, com tecnologia, né, com integração entre as polícias, polícia judiciária, polícia científica, com polícia federal, com integração entre dados, Ministério Público. Precisa ter uma força-tarefa permanente para combater o crime organizado, com inteligência. E aí é importante essa aprovação recente da Lei de Incentivo à Segurança para permitir que a gente coloque recursos diretamente para reequipar, reaparelhar as polícias. Não só a Polícia Ostensiva, a Brigada Militar, mas também a Polícia Judiciária, a Polícia Científica, a Polícia Civil. E isso é importante. Mas também precisa atuar no sistema prisional. Precisa ter uma política prisional, porque estas são ações de médio e longo prazo. E para ter política prisional precisa ter prisão, né? Precisa ter prisão. Então nós vamos assumir o compromisso, está lá no nosso plano detalhado isso, de construir novas penitenciárias, pelo menos 6 aqui no estado, como acessando recursos do FUNPEN, recursos federais que estão disponíveis, que esse governo não acessou, o governo anterior não acessou, para construir penitenciárias distribuídas no estado, uma delas dedicada exclusivamente ao regime disciplinar diferenciado, para que a gente possa prender comandante de facção, isolar. Aí entra a parceria também. Eu costumo chamar a atenção para o juiz Johnson, que eu acho que juiz e promotor, eles também têm que exercer o seu papel social. O juiz Johnson liderou a comunidade de Lajeado e fez o presídio lá, exatamente, né? Então, de novo, um abraço para ele, congratulações a ele, e é isso que nós precisamos, essa integração do judiciário com o executivo, né? Porque as coisas aconteçam. Faz um trabalho fundamental nisso. Aliás, eu sou leitor e fiz um vídeo para falar sobre a narrativa falaciosa do tal do encarceramento em massa, que no Brasil tem encarceramento em massa. Não é verdade. No Brasil tem impunidade em massa. Pessoas cometem crime e não vão presas. E quando são presas, elas são soltas logo em seguida. Eu me inspirei para fazer esse vídeo num artigo de um promotor gaúcho aqui chamado Bruno Amorim Carpes, que desconstrói esta narrativa falaciosa usando critérios internacionais para mostrar que o Brasil não está nem entre os 10, nem entre os 20 que mais prendem no mundo. A gente prende pouco no Brasil. Apesar de ter cadeias lotadas, de ter cadeias que são verdadeiras masmorras, o Brasil prende pouco. Tem dezenas de milhares de mandados de prisão não cumpridos no Brasil, no Rio Grande do Sul. Então a gente precisa construir penitenciárias e resgatar o projeto que nós fizemos lá na época do governo da Ieda, que eu liderei como secretário do Planejamento, de uma PPP prisional, para que a gente possa ter uma nova referência. Pois ali é uma questão que se venceu a barreira do ideológico, né? Ela fez, aceitou, topou, fizeram junto com Canoas, que o prefeito era do PT na época, que era o Jair Jorge. Mas isso é importante. Houve uma resistência muito grande na época do então ministro da Justiça, lembra disso? Eu tive vários embates com eles em entrevistas, que era o Tarso Genro, que depois se tornou governador e cancelou o projeto. Sim. Aquela penitenciária deveria ter sido uma PPP. E nós nos inspiramos para desenhar aquele projeto nas 3 penitenciárias mais bem-sucedidas do mundo, do ponto de vista de redução do índice de reincidência no crime. Nós fomos conhecer a principal delas em Liverpool, no Reino Unido, que é um espetáculo onde as pessoas têm, dentro do próprio presídio, uma espécie de progressão de regime interno. O sujeito é bem comportado, ele vai para um outro pavilhão onde ele pode trabalhar. E foi uma região de altíssima criminalidade. Liverpool, um porto. Eu cheguei a ler sobre isso, os índices que teve, e hoje está praticamente zerado, né? A criminalidade. Então, o sistema prisional tem que cumprir o seu papel, que ele é basicamente 3. Prender e tirar de circulação o criminoso. Tirar do mercado.
colocar lá e isolar. Segundo, dissuadir o outro criminoso que vai cometer crime, mas vai pensar duas vezes, sabendo que ele pode ir para a cadeia e pode ficar um bom tempo lá. E o terceiro, ressocializar quem for ressocializável. Precisa cumprir esses 3 papéis. E no pilar judicial, que não está na mão do governo do Estado, está na mão do Congresso Nacional que faz as leis, está na mão do Judiciário, embora não seja uma responsabilidade direta do governador, eu acho que o governador não pode se furtar o seu dever cívico, moral, de se envolver, de mobilizar as forças políticas gaúchas para pressionar no Congresso Nacional pela aprovação de leis mais duras, né, uma lei penal mais dura, que remova, que reduza os atuais mecanismos de abrandamento de pena, o indulto de Natal, saidões temporários. Os presos são encarcerados e aí saem em datas festivas, Dia das Mães, Dias dos Pais, presos que são perigosos, saem para cometer crime, saem no regime semiaberto para cometer crime. O senhor é a favor ou contra o encontro íntimo? Eu sou contra. Eu sou contra, inspirado no que acontece nos regimes disciplinares mais rigorosos dos Estados Unidos, do Reino Unido. Né? Agora, obviamente, presos de menor periculosidade, que possam estar num estágio de ressocialização, isso pode acontecer lá na frente, mas não como regra. Não é para todos. Perfeito. Paulo Sérgio, bela entrevista do candidato Bandeira. Pessoas como ele dão a esperança que a política tem salvação. Basta saber em quem vamos votar. Matheus Bandeira me surpreende pelo seu conhecimento sobre tudo e pelo plano de governo. Transmite credibilidade e é isso que estamos precisando. Ouvides Martini, de Porto Alegre. Paulo Sérgio, o que pensa o candidato Matheus Bandeira sobre os serviços políticos de pesquisa, como as fundações que estão em processo de extinção pelo atual governo? Haverá uma reavaliação destas no seu governo, Jorge Dupont? Olha, eu tenho feito muitas duras críticas ao governo Sartori, mas eu tenho reconhecido as medidas que eu considero corretas. Caminhar na direção do regime de recuperação fiscal, que eu acho o único caminho viável de curto e médio prazo para a gente poder colocar as contas em ordem em alguns anos sem trauma, em condições de normalidade, e esse esforço de reduzir, embora ele não faça com a convicção que eu tenho, embora ele não faça com a determinação que eu acho que deveria colocar, de reduzir o escopo de atuação do Estado. O Estado deve... Quando o Estado tenta fazer tudo, como em tudo na vida, né? Quando a gente tenta fazer tudo, a gente acaba não sendo bom em nada. Quando o Estado tenta fazer tudo, tem tentáculos por todos os lugares, todos os setores, quando o Estado brinca de ser empresário e com isso drena recursos importantes da tributação que deveriam ir para a segurança pública ou para a educação e acabam indo para cobrir o prejuízo de empresas estatais, como é o caso da CE, nos últimos 3 anos. Sabe que a CE, nos últimos 3 anos, gerou um prejuízo bilionário. Assim, é uma cifra inacreditável. 1,5 bilhão de prejuízo operacional, 1 bilhão 120 milhões de prejuízo, descontado já aí a venda de ativos do último ano. Inédito isso. Inédito, é uma proeza inédita. E de onde vai sair o recurso para cobrir esse capital regulatório que precisa ser recomposto? Exatamente. Contribuinte. Os contribuintes, né, do Estado ou da União. Então, este esforço de encerrar atividades onde o Estado não necessariamente deva estar presente, né, com a extinção das fundações, eu considero correto. Eu considero uma medida correta do governador Sartori. Nós se a gente continuar tentando fazer de tudo, né, no caso, eu não sei a que fundação especificamente ele se refere, falou de pesquisa, talvez a FEE, mas não é uma função precípua do Estado. Existe o IBGE para fazer isso. Na verdade, a FEE é conveniável com o IBGE para fazer o cálculo do PIB aqui no Rio Grande do Sul. Isso pode ser feito pela universidade, não é, conveniando com o próprio IBGE. Não vejo... Agora, obviamente que lá na FEE tem muitos profissionais super competentes, economistas, que podem ser aproveitados no Estado, na estrutura do Estado, mas não vejo... Não vejo como inadequado, acho que está correta a posição do governador nesse caso. O Vanderlei de Campo Bom é muito delicado aqui, dizem quem vai votar no primeiro turno, ele é muito delicado com o senhor, inclusive. Só que eu não posso estar dizendo aqui, até porque a lei eleitoral não permite, o Vanderlei, mas obrigado aí pelas tuas menções aqui. Boa tarde, Paulo Sérgio. Que entrevista interessante com o Matheus Bandeira. Que bandeira inteligente tem ele. Educação. Acho que tenho um candidato em potencial. Tá te elogiando aqui. Que maravilha. O nosso amigo de Novo Hamburgo. Parabéns, Paulo Sérgio. Das de relho no William Bonner, como entrevistador de político. Estou assistindo agora o Pampa Debates, um dos meus programas favoritos na TV. Obrigado, parabéns, meu querido amigo. Maria Helena, de Tramandaí, que está mandando, é amiga. Boa noite, Paulo Sérgio. Estou gostando do discurso do candidato Matheus Bandeira. Magda Rodrigues, de Restinga Seca. Olha aí. Bom. Por que escolas de educação infantil não são
para escolas de educação infantil não são feitas seleção por renda familiar. Fizeram uma lei ruim, onde os brasileiros com renda de 20 mil reais usam escolas públicas. Aqui em Canoas não tem vagas por causa disso. Não deveriam levar em conta a renda até um limite de 5 salários mínimos, Luiz de Canoas. Com toda certeza, ele tem toda a razão, porque a função do Estado é garantir serviços essenciais para quem mais precisa dele. Esse conceito de universalidade acaba acontecendo isso. O Estado acaba destinando os recursos que são escassos e pessoas que não dependem do Estado, que têm renda, acabam se apropriando. Isso acontece na saúde também. Na saúde, com a chamada judicialização da saúde, as pessoas que têm mais acesso a bons advogados conseguem, mesmo independente da necessidade de recursos, conseguem lá, invocando o princípio constitucional de que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, solicitar cobertura de serviços de tratamento médico que são caros, que são, enfim, exclusivos, e isso acaba retirando recursos do restante do orçamento da saúde que seriam destinados à população que mais precisa. Então, com certeza, deveria ter focalização e os serviços públicos deveriam ser destinados a quem mais precisa deles, a quem tem menos recursos. Essa é a função do Estado quando se diz que o Estado tem o dever de garantir oportunidades iguais a todos. Segurança pública para todo mundo e acesso à educação e à saúde para quem precisa e não pode pagar. São as pessoas que mais precisam do Estado. O senhor está de parabéns aqui, já temos 338 WhatsApps aqui. Maravilha. Boa noite, bancada ilustre. Não é só eu que tenho pensamento voltado para a segurança pública. Crime hediondo de no mínimo 40 anos, sem visita íntima e trabalho forçado para pagar o dolo. Nada de redução de pena. Marginal vai pensar 2 vezes antes de puxar o gatilho. João Luiz, de Campo Bom. Excelente ponto. A nossa ideia com a PPP é construir o que eu estou chamando de conceito de prisão sustentável, sustentada pelo próprio preso, né? Fazer com que a sociedade não tenha que pagar 2 vezes pelo crime que ele cometeu. Crime contra a sociedade e depois essa sociedade tem que tirar o dinheiro do bolso para sustentá-lo lá. Então a ideia é que ele possa e deva trabalhar para pagar pelo seu sustento, inclusive gerar alguma economia, o dia que sai da prisão possa se reinserir mais facilmente na sociedade. Matheus Bandeira, explique melhor. Rede pública com alunos na 4ª série sem saber escrever, por favor, me poupe. A qualidade da educação pública não é pior que a particular. Tem menos recursos, menos materiais e menos apoio. Participação dos pais e de professores, de pais. Os professores são os heróis. Olha, o depoimento do Rodrigo Souza Costa, meu amigo e candidato a deputado federal em Pelotas, produtor rural, de uma conversa da filha dele com o filho do empregado que estavam brincando e ela propôs, vamos ler as regras do jogo? Ele disse, eu não sei ler. Aluno de 4ª série do ensino fundamental, escola pública de Pelotas. Isso acontece, não é um caso exclusivo, isso acontece de forma generalizada, porque a educação... E aí, Paulo Sérgio, existe assim uma diferença entre opinião e fato. Uma coisa é aquilo que eu acredito. Eu posso falar, manifestar minha opinião e ela será simplesmente uma opinião. Outra coisa é falar sobre fatos e dados. Quando a gente olha para o IDEB, tem fatos e dados. Prova feita com os alunos da rede pública e da rede privada. A nota da rede pública, a nota média do ensino médio no Rio Grande do Sul é 3,3. A nota média do ensino privado é 5,7. Isso é fato. Daí a opinião não pode contrariar o fato, porque dizia um senador já falecido americano, Moynihan, ele dizia o seguinte, as pessoas têm direito às suas próprias opiniões, mas não aos seus próprios fatos. Paulo Sérgio, o candidato Matheus Bandeira tem café na chaleira. Lhe fala com fundamentos. Parabéns, um abraço a Demar Strocker. As pessoas elogiando aqui, gostaram da entrevista. E eu não estou selecionando nada, eu estou pegando aqui aleatoriamente. Paulo Sérgio, candidato, o que o candidato pensa sobre CCs e o pessoal que só batem ponto e somem? Olha que bela entrevista. Balanceio, Luciano dizendo isso. Que maravilha. CCs nós vamos fazer uma redução radical, drástica, como nunca foi feito no Estado. Essa é uma das primeiras medidas na primeira semana de governo. Boa noite, ótimo programa. Wilson de Cachoeirinha. Refiro-me precisamente à Fundação Zoobotânica, que presta insubestimável trabalho de pesquisa em biodiversidade. Ele voltou para esclarecer, o Jorge Dupont. Verdade, não tenho dúvida com relação à importância do serviço, mas que pode ser desenvolvido de uma outra maneira, inclusive com parceria com o setor privado. Nós
por ter esse Estado essencialmente cartorial, burocrático, a gente acaba deixando de fazer, né, parcerias com o setor privado em diversas áreas, inclusive na pesquisa, ou mesmo no turismo e na cultura, que poderiam ser pensadas, desenhadas com a participação do setor privado. Eu falei num debate, Paulo Sérgio, sobre uma iniciativa que eu conheci há pouco tempo atrás, lá em Gramado, o Parque Gaúcho, que é uma iniciativa extraordinária de um empreendedor, de uma pessoa que fez um zoológico privado, fez um zoológico e agora fez um Parque Gaúcho que conta a história do povo gaúcho, desde os primeiros habitantes aqui da região sul, há mais de 200 anos atrás, que é um investimento de cultura, é um empreendimento de cultura e que une cultura com turismo. Eu fiquei, seria obrigado as escolas de lá visitar. Sem iniciativa do Estado. E mesmo na pesquisa, isso também é possível fazer, porque o espírito empreendedor, o espírito animal do empreendedor, do investidor, ele fala mais alto e o Estado, com a sua organização, ele tem vícios de origem que não permite a busca da eficiência, da produtividade. Então, é tudo mais difícil sendo feito pelo Estado. Com Gimo, qualidade comprovada, nós vamos ao ponto final aqui no Pampa Debates. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. Candidato Matheus Bandeira, o senhor tem 4 minutos, vou lhe dar 3, aí para mim fazer um encerramento no minuto para se dirigir aos telespectadores. Com infinidade, continua aqui, olha, já ultrapassamos 400, mais de 420 WhatsApps aqui, o senhor está de parabéns. Maravilha. Tem um aqui que está dizendo que o Partido Novo é um partido de engomadinhos, né? O Antônio de Santa Rosa. Não, não é, não. O Partido É a única Novo... coisa que eu vi aqui, dos que eu pensei contra. O Partido Novo é um partido com representantes de todos os espectros da sociedade. Eu ontem fui a Santa Maria no lançamento da candidatura de um dos nossos candidatos a deputado estadual de 22 anos, uma liderança jovem estudantil, do movimento Estudantes pela Liberdade, do movimento do Projeto Farroupilha, do Clube Farroupilha lá de Santa Maria. Nós temos, entre os candidatos, professores, doutores, pesquisadores, nós temos empreendedores de si mesmo, profissionais liberais, nós temos advogados, nós temos funcionários públicos, um auditor do TCU, um procurador do Estado, nós temos microempresários, nós temos empresários, nós temos gente de todos os espectros da sociedade, é um movimento genuíno e vibrante da sociedade. Eu quero agradecer o teu espaço aqui generoso, porque permite que a gente fale para pessoas que eu não alcançaria, né? Nós que não temos quase nada de tempo de TV e rádio, aliás, eu acho super interessante contar isso. O lado bom de ter só 6 segundos no programa de TV é que eu escrevi todos os programas e em 20 minutos gravei todos os meus programas de TV e rádio, né, sozinho. Então, bom, o senhor não ganhou do Enéas. Não ganhei do Enéas. O Enéas escreveu mas todos os programas Enéas, em 1 minuto. Me inspirei no Enéas, porque até hoje a gente lembra do Enéas com muito pouco tempo de TV. O maior case de marketing político que eu conheço. Exatamente. Sem marqueteiro. Sem marqueteiro. Era ele mesmo. Eu tenho feito esse trabalho nas redes sociais. Não é à toa que o Partido Novo é o partido com o maior número de seguidores nas redes sociais. São mais de 2 milhões de seguidores só no Facebook. Eu tenho o maior número de seguidores aqui entre os candidatos ao governo do Estado. Eu tenho quase 140 mil seguidores, praticamente o dobro do segundo colocado. E eu tenho mais engajamento na rede social do que todos os outros candidatos somados. Isso significa alguma coisa, que o que a gente está falando tem eco na sociedade. Mas é importante espaços como esse, porque a gente alcança pessoas que às vezes não acessam a rede social. Eu estou muito entusiasmado, estou animado, fazendo assim com muita alegria essa candidatura. Me sinto muito honrado de disputar esse cargo e orgulho de estar ao lado de gente honesta, 100% ficha limpa. E acho que a gente tem uma oportunidade única, Paulo Sérgio, nessa eleição em 2018, porque pela primeira vez a gente vai para uma eleição com um sentimento de saturação, de indignação com tudo que a política tradicional produziu. Então, acho que as pessoas têm, pela primeira vez, uma alternativa para votar, um partido formado por 100% de gente honesta e candidaturas que representam a sociedade, o setor produtivo, e não apenas a classe política, pessoas que não vêm da classe política. Então, estou feliz aí. O senhor vai levar o seu jeton aqui. Porra, muito uma empresa obrigado. que nasceu lá em Pelotas, Laboratório Sanitas, desde 1901. Hoje é do nosso querido amigo Júlio Motim, pai e filho lá de Média Lifar, que é do Grupo Panvel. Conheço o Júlio. Então o senhor está os chazinhos aí da Sanitas e mais um adoçante, porque é para não engordar nessa campanha. Os aniversariantes aí do fim de semana, o Fábio Faria, a Mônica Leal, Mauro Pereira, tanta gente boa aqui de aniversário. Temos aniversariante de domingo, o desembargador Ângela Maria Silveira, o desembargador Pedro Luiz Serafini e outros. Quando temos de aniversário, tivemos ontem o Antônio César Peluso, a Carmen Ferrão, o Davi Randon, do Grupo Randon, o Astor Schmidt também, do Grupo Randon, e o Hermes Zanetti, além do Ayrton Ferronato,
do Carlos Eugênio Simon, nosso árbitro, o Francisco Telecheia. E hoje nós temos o Elias Marcos Guerra, Neuza Pinto, esposa do Rubens Edson Pinto, o Gerson Carrion de Oliveira, o Arthur Bender, publicitário, o Luiz Henrique Hartmann, entre tantos outros aí, o nosso parabéns. Muito obrigado ao candidato Matheus Bandeira, que tem como vice o Bruno Miragem, né? E o candidato à presidência da República do Novo é o João Amoedo e o vice... Christian Lobauer. Então, estamos aí com o nosso time de candidatos aí, mais um dos candidatos que passam. Parabéns pelo seu desempenho aqui. Obrigado. Seja muito feliz a sua trajetória aí e a entrevista realmente pela voz dos nossos telespectadores aí, a voz do WhatsApp, não consegui nem abrir os e-mails, mas já estamos chegando quase a 500 WhatsApps aí. Convida no segundo turno que voltarei com prazer aqui. Estarei no segundo turno, com certeza. Vamos convidá-lo seguramente. Vem aí a Vera Armando com as principais notícias aqui da região metropolitana e dos nossos apresentadores locais. Amanhã estaremos novamente aqui com mais um Pampa Debates. E amanhã, quarta-feira, é o dia das meninas do Pampa Debates. Pampa Debates Mulher. Até amanhã. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoito Zezé. Carinho que vem de família. Crédito Simples Banrisul. Simplesmente para ver você crescer. E Sistema Osergues Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.